E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá sexto ano? Bom, espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa, se cuidando nesse período de quarentena, né, com responsabilidade e ajudando o pai em casa, ajudando o pai e a mãe, nos afazeres de casa, também se divertindo e estudando, né, todos os professores aí passando atividades, encaminhando videoaulas. Eu resolvi gravar essa videoaula para vocês, porque o conteúdo nosso já está pela metade nesse capítulo, e aí eu quero fazer uma pequena retomada do que foi falado e rapidinho já lançar aí o restante do conteúdo. No capítulo 4, Primeiras Civilizações da Antiguidade, onde nós trabalhamos os povos mesopotâmicos e os hebreus, ok? No primeiro momento, nas primeiras aulas desse capítulo, que foram as últimas aulas, nós fizemos uma introdução sobre o tema, falamos da formação das civilizações na Antiguidade Oriental. Então falamos do conceito de civilização, falamos sobre a invenção da escrita, que é um marco histórico que divide aquele período que nós chamamos de pré-história com o início do período da história antiga ou da antiguidade, que é o período histórico que nós estamos estudando. Falamos não só do surgimento da escrita na Mesopotâmia, mas também falamos dos hieróglifos egípcios e principalmente desses dois, né? Lembrando que na região da América Central também há um surgimento de uma escrita um tanto quanto diferente, né? Que ainda está sendo traduzida e tudo mais. Isso nós vamos falar um pouco mais quando falarmos sobre a história da América, né? O foco agora é a Antiguidade Oriental. Aí falamos então da escrita cuneiforme, da escrita hieróglifa, dos hieróglifos egípcios. Falamos sobre o aumento das atividades econômicas e o surgimento do comércio nesse princípio da antiguidade oriental, que é o que vai formar ou ajudar na formação e na construção das primeiras cidades. Essas cidades, por sua vez, né, devido ao excedente de produção e tudo mais, ao número maior de pessoas e vindo no contato com outros povos desse comércio, aí nós teremos o surgimento do Estado. E é a partir do surgimento do Estado que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase com vocês, porque eu cheguei a comentar nas últimas aulas da semana passada, porém já tinha poucos alunos, e além de ter poucos alunos, eu acredito que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar do surgimento do Estado, da organização social, e aí nós já vamos falar da civilização mesopotâmica e dos principais povos aí dessa região, ok? Então, galera, o que é o Estado? Primeiro de tudo, quando eu falo em Estado, eu estou falando de uma forma de organização de um território com leis e autoridades próprias, certo? O que significa? Significa que o Estado ele detém o poder sobre a sociedade daquela região, daqueles limites territoriais. É o Estado que vai determinar o que nós podemos ou não fazer. É o Estado que vai aprovar uma lei dizendo como nós devemos agir. É o Estado que tem a autoridade, ou seja, que tem o poder de voz de comando para julgar crimes, para cobrar impostos, determinar que imposto será cobrado, o valor desse imposto e para onde vai esse imposto, como que esse imposto será utilizado. Ok? Importante dizer então que nessas primeiras cidades, boa parte desses impostos serão convertidos em obras públicas. Como assim obras públicas? Né? Que melhore a condição de vida de todos aqueles naquela região. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, quando falaremos, por exemplo, da importância dos rios na região da Mesopotâmia. Ok? Então, não se esqueçam disso. E por que surgiu o Estado? O que levou as pessoas a se organizarem, escolherem um líder e esse líder governar a população e, de certa forma, ter poder e autoridade sobre as demais pessoas? Acompanhem comigo o raciocínio. Tá? O material de vocês vai trabalhar basicamente 3 necessidades que levam a essa formação do Estado. Primeira necessidade, a necessidade de regras no convívio social, das relações sociais. Vou citar um exemplo da sala de aula, como eu sempre gosto de citar para vocês. Se não existem regras
dentro da sala de aula. Imagine como seria cada um fazendo aquilo que quer, do jeito que quer, sem uma autoridade que coloque ordem em sala de aula, né? E uma lei, uma regra escolar, né, que aí é o regimento escolar, que diz quem tem autoridade, o que deve ser feito e como ser feito, certo? Então, imagine isso dentro de uma sociedade, amplia isso, né? Aumenta isso para a nossa cidade para o nosso estado do Paraná, do nosso estado do Paraná para o nosso estado com E maiúsculo, federação, país, nação, Brasil, que é o nosso território, né? Então, nós precisamos de regras. Toda a sociedade precisa de regras, e aí o Estado surge nessa necessidade de determinar essas regras. Segunda necessidade de maior organização social. Ou seja, necessidade de organizar aí de que forma essa sociedade está ordenada, quem faz o que dentro da sociedade, qual é o valor de cada um dentro dessa sociedade. Podemos dizer, inclusive, e aí nós vamos logo trabalhar essa questão da pirâmide social, que está no livro de vocês na página 59, essa sociedade vai ter uma diferença social entre as pessoas, as suas ordenações sociais de acordo com as suas funções sociais, né? Nós teremos algumas classes privilegiadas e outras classes subalternas, que estão abaixo dessas classes privilegiadas, que acabam tendo menor acesso ao poder, menor acesso à economia, é menos ouvida, enfim. Mas também que faz parte da base da sociedade e a sociedade depende dela estar organizada para funcionar. Ok? Então, necessidade de regras, necessidade de maior organização social e a necessidade de superar conflitos de interesses. Nós temos que pensar que uma sociedade é feita de indivíduos. E os indivíduos, os seres humanos, possuem interesses próprios. E aí, esses interesses próprios, muitas vezes, não estão de acordo com os interesses de todos, com o interesse do coletivo. Então, o Estado ele é necessário justamente para poder organizar essa vida social. Ok? E por isso que o material de vocês trazem, e nós vamos adotar a seguinte definição de Estado. Estado é uma forma de organização de um território com leis e autoridades próprias, porque existe aquele que manda dentro daquele território, né? Um presidente de um outro país não pode mandar num país que não é o que ele é presidente, certo? O presidente da Argentina, por exemplo, não pode mandar no Brasil. O presidente do Brasil não pode mandar no Paraguai. E assim, sucessivamente. Por quê? Porque o presidente, no caso, que nós estamos usando como exemplo, ele é eleito para ser o líder, a autoridade daquele estado, daquele território, e não de todos os territórios. Ok? Beleza, gente? Então, fechando essa parte, nós temos uma pirâmide social na página 59 de vocês. Lembrando que eu vou deixar disponível para vocês um slide. Nesse slide, essa pirâmide social está basicamente copiada. Quem que eu tenho como o líder ou o topo da pirâmide social? Pensa aí no desenho de uma pirâmide, né? Quem que eu tenho no topo da pirâmide social? É o governante, o rei. Abaixo dessa pirâmide, logo abaixo do rei, eu tenho os sacerdotes, nobres e os chefes militares, que serão as classes privilegiadas. Os sacerdotes, muito próximos aos reis, auxiliam nesse governo, e nós logo falaremos desses governos, ok? Os altos funcionários e comerciantes logo abaixo, numa classe intermediária, porém com maior prestígio, e na base da sociedade, na base da pirâmide social, a maior parte da população é composta por artesãos, camponeses e escravos, ok? Essa galera, os artesãos, os camponeses e os escravos, normalmente é os que têm menos direito, os que têm menos acesso, os que acabam sofrendo mais dentro dessa organização social. Pois bem, continuando, gente, para a gente poder prosseguir aí e a nossa aula não ficar tão longa, né, eu preciso trabalhar com vocês
a questão da religião das civilizações na antiguidade. Como que surge a noção de religião? Como que os povos se organizam religiosamente? E quais são as principais características dessas religiões? Olha só. Na Antiguidade Oriental, nesse capítulo, nós vamos estudar os povos mesopotâmicos e vamos falar dos hebreus. Certo? Os hebreus basicamente os únicos povos da antiguidade que são monoteístas. O que significa ser monoteístas? Mono é de um só e teísta é crença em Deus. Então, os hebreus é o único povo da antiguidade que vai acreditar em um único Deus. Sobre a história dos hebreus, eu vou falar no próximo vídeo com vocês. Basicamente, nós temos como fonte histórica a Bíblia Sagrado, o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é a base da religião judaica, do judaísmo, que é a religião originária dos hebreus, e que dá origem também à nossa religião, ao cristianismo. Okay? Nossa, que eu digo da maioria de nós, brasileiros, que somos cristãos, sejam católicos, batistas, neopentecostais, pentecostais, da Cristã do Brasil, enfim. Né? Então, o cristianismo, como uma das principais religiões do Ocidente, ela tem origem nos povos hebreus, e nós falaremos isso mais para frente. Porém, os demais povos, eles não são monoteístas. Novamente, monoteísta é aquele que acredita em um único Deus, certo? A maioria desses povos, eles eram politeístas. Olha só, a palavra poli e teísmo. Poli, vários, muitos. Teísmo, crença em Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses. Os povos mesopotâmicos. Vamos lá. Babilônicos, acádios, assírios, caldeus, tá? Só para sumérios, só para dizer alguns, todos eles serão politeístas. Outros povos que nós veremos logo à frente, os egípcios, politeístas, os persas, politeístas, ok? E assim sucessivamente. Então, na antiguidade, era comum que os povos dessa região fossem politeístas, ou seja, acreditassem em vários deuses. E o que isso nos diz? Ou como que surgiram essas primeiras práticas religiosas? Muito possivelmente, as primeiras práticas religiosas, elas surgiram na tentativa dos seres humanos de compreender o mundo à sua volta, os fenômenos naturais. As chuvas, as secas, o sol, né, como o sol, os raios, né, de tempestades, enfim. E esses seres humanos, na tentativa de compreender esses fenômenos naturais, os astros, o que eles fizeram? Eles criaram deuses, ou pensaram em deuses, que representavam, ou que estavam ligados a esses fenômenos naturais. E aí nós vamos ter o desenvolvimento das crenças. Okay? Cidades construídas em nome desses deuses, estátuas, templos, tudo construído em nome desses diversos deuses. É importante que a gente entenda, né? E não faça um julgamento. Mas eles não acreditavam no Deus verdadeiro, isso e aquele outro. Né? Que nós não podemos olhar para a história dessa forma. Né? Eu sempre falo para vocês que olhar para a história é olhar para os vestígios do passado e tentar entender como essas pessoas significavam as coisas, ou davam significado às coisas. Então, nós não podemos julgar melhor ou pior a crença deles. É importante também dizermos que esses povos vão ter contato com os povos hebreus e, por conta disso, muitas informações sobre eles estarão na própria Bíblia, como logo eu vou comentar com vocês. Tá? Entre os templos, também os templos acabavam tendo importância não só religiosa, mas também econômica. Tá? E os primeiros templos que nós temos contato, informação dessa região, os templos construídos pelos sumérios, as zigurates,
que eram próximos a pirâmides, com vários andares, onde fazia a função também de armazém, comércio e templo sagrado, ok? Em algumas sociedades, os governantes eles estavam ligados aos sacerdotes, tinham o apoio, a maioria delas, os sacerdotes tinham tanta influência sobre os governantes, né? E aí a religião e o poder político estavam tão unidos ou próximos, né, que os governantes acabavam sendo considerados representantes de deuses quando não eram considerados deuses, como por exemplo, no Egito Antigo, os faraós eram considerados deuses. Na Mesopotâmia, na maioria dos povos mesopotâmicos, os governantes eram considerados representantes de deuses. Então, o imperador babilônico, o rei assírio, o rei sumério, eles eram considerados representantes dos deuses, os deuses que daquela cidade. Nós já vamos falar sobre a questão da cidade, que cada uma tinha era designada a um deus. Nesse sentido, essas sociedades elas eram teocráticas. Olha outra palavrinha importante aí, teocrática. Vem de teocracia. O que é uma teocracia? É um governo que está ligado à religião. Uma sociedade com governantes onde a base e o princípio dessa sociedade são religiosos, certo? Uma teocracia. Então eu tenho o poder político e o poder religioso numa só pessoa, concentrado numa só pessoa, no caso o rei. Ok, galera. Falamos sobre isso, vamos falar então agora sim sobre a Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos. A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que é a junção de duas palavras, meso, que significa meio, e potamos, que são rios. Então, eu tenho dois rios e tenho uma região no meio desses dois rios, que é uma região muito fértil, que é uma região que produz muito, que no período, por conta das cheias, essa região ficava muito fértil e produzia muito produtos alimentícios, enfim, favorecendo a agricultura. Essa região fica naquilo que ficou conhecido como crescente fértil, justamente por conta de ser uma região extremamente fértil, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Qual que é o grande diferencial dessa região? Ela é cercada por desertos. E o fato dessa região entre rios ser extremamente fértil faz com que todos os povos daquela região, ou boa parte dos povos daquela região, procurem se estabelecer e se fixar na região entre os rios Tigres e Eufrates. Então, entre o rio Tigres e Eufrates, nós teremos aí vários povos se aglomerando, formando cidades, se organizando, e isso vai gerar, ao longo do período histórico que nós estamos estudando, vários conflitos e vários povos, uma hora cada um dominando essa região ou tendo domínio sobre os demais povos. Então eu vou falar os povos aqui, e não quer dizer que, por exemplo, quando os acádios venceram os sumérios, que os sumérios deixaram de existir. Não deixaram. Ou quando os babilônicos assumem o poder, que os demais deixaram de existir. Não deixaram. Só que, eu vou falar de povos, esses povos, em algum momento, eles estarão no controle da região ou com maior poder, com maior influência sobre essa região. E eles acabarão tendo trocas culturais ou influenciando o outro, ok? Então vamos lá. Quais são os povos? Sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Desses 5, nós temos os sumérios, os acádios, os babilônicos e os assírios com destaque maior. Os caldeus, eu tenho que fazer um parênteses, eles vão formar o segundo império babilônico, ok? Então, também já esclarecendo porque que os caldeus estão aí. Vamos lá, vamos falar de cada um deles. Os sumérios ficaram conhecidos pela invenção da escrita e por desenvolver novas técnicas do sistema de irrigação, que é a criação de canais e diques, justamente para controlar as cheias da região e ampliar o território de produção, ok? Então, a economia deles era basicamente agrícola,
A política, eles se organizavam em cidades-estados, que são cidades independentes, onde cada uma tem seu próprio governante. Lembra lá do conceito de estado? Então, cada uma das cidades sumérias terá seu próprio governante com autoridade sobre aquele território. Porém, partilhavam da mesma cultura, tinham os mesmos costumes, as mesmas tradições, e em momentos de guerra contra um inimigo exterior, essas cidades se uniam para lutar um ao lado do outro, ok? Então, nós temos aí várias cidades. As principais cidades sumérias é Ur, que é considerada a primeira cidade da Antiguidade Oriental, Nippur e Lagash, ok? Temos outras também, mas essas três são as principais. O chefe político tinha o título de Patesi, ou Patesi. Era o chefe político e religioso, o representante dos deuses. Lembra que eu falei que era uma cidade, que a organização política deles era uma teocracia. Então, o chefe político, ele é representante político e representante religioso. Por conta disso, eles estão dentro de uma teocracia. Não se esqueçam disso, anotem isso no caderno de vocês, ok? Continuando. A religião politeísta, né? Lembrem-se disso, politeísta. Acreditavam em vários deuses, né? Os deuses normalmente relacionados às forças da natureza, e foram os primeiros a criarem templos, como, por exemplo, os zigurates, que eram basicamente em formato quase de pirâmide, com andares e escadarias, que fazia com que você tivesse acesso até o topo, onde se tinha as oferendas religiosas e tudo mais, ok? O principal legado deixado pelos sumérios para a posterioridade, ou seja, para nós da história, é a invenção da escrita cuneiforme, a primeira escrita conhecida da história, a escrita cuneiforme. Ok, galera? Muito obrigado. Esses aí são os sumérios. 22 minutos já, galera. Eu paro por aqui. Depois eu gravo um outro vídeo para vocês, falando dos acádios, babilônicos, assírios e hebreus. Ok? Muito obrigado. Até mais tarde.